Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Maria de Lourdes e somos do Grupo de Estudos Espíritas Missionários da Luz. E toda quarta-feira nós colocamos um vídeo, postamos um vídeo, trazendo uma reflexão sobre a doutrina espírita, reforma íntima, enfim, os ensinamentos de Jesus. E hoje nós trouxemos do livro Renovando Atitudes, mais uma vez, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed, nós trouxemos uma página que fala sobre karma e parentela. E diz assim: a união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Capítulo 4, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quase sempre afirmamos que a antipatia a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões, oriundas do pretérito distante, quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica. Dessa forma, justificamos aversões e incompatibilidades de gênio, transformando o ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha, onde todos têm razão e, ao mesmo tempo, todos se dizem vítimas impotentes do destino. E aqui nós trazemos algo muito comum nas famílias, muito comum mesmo. Membros da mesma família, os parentes, aqueles próximos nossos, muitas vezes e quase sempre acontece que nós encontramos entre esses membros familiares aqueles que nos são antipáticos. E a gente atribui sempre, muitas vezes, aqui, principalmente o espírita, né, atribui muito as ocorrências negativas que ficaram mal resolvidas no passado. Então a gente não traz para o nosso momento atual. E justificamos, assim, as nossas aversões, as nossas incompatibilidades, o nosso gênio, o nosso temperamento, que também é difícil. E assim, a gente transforma, e a gente vê muito isso, o ambiente familiar num campo de batalha. Quantas situações e circunstâncias não acontecem, por exemplo, da mãe em relação aos filhos, um dos filhos achar que a mãe gosta mais do outro, a intriga entre os próprios irmãos mesmo. Então, assim, é uma dificuldade que acontece em quase todas as famílias. Há mesmo uma grande batalha. E todo mundo às vezes se acha assim, é vítima do destino. Nós lá atrás não combinamos e viemos aqui agora nessa vida e continuamos não combinando. Não funciona bem assim, não é bem assim. Importante lembrar que se fomos reunidos aqui e agora, é porque este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, postura de vida intransigentes e para promovermos nossa transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. Então, nós, no núcleo familiar, muitas vezes, são colocados espíritos que precisam de um burilamento. Então, acontece essas situações de conflito para que a gente o quê? Para que a gente se melhore, para que a gente consiga burilar, por exemplo, a nossa intransigência, a nossa não aceitação, e para a gente promover o quê? A nossa transformação interior. Então, nós estamos convivendo no lar com dificuldades, claro, com dificuldades,
mas é para um aperfeiçoamento, para uma evolução, para nos melhorarmos. Onde é que não há, por exemplo, uma briga em família, uma discórdia, por N motivos, muitos, grandes ou pequenos, por escolhas. Não se responsabilizar por feitos e atitudes no presente, inocentando-se e lançando desculpas pelos desatinos do passado. É assumir a condição de injustiçado ou mesmo de vítima. E é verdade. Muitas vezes a gente não se responsabiliza pelo que nós estamos fazendo agora. Porque muitas vezes é o nosso mau gênio, a nossa falta de paciência no lar, porque muitas vezes não temos essa paciência dentro de casa. Logo explodimos, logo dizemos coisas que não deveríamos e que magoamos as pessoas. E assim, a gente vai se desculpando e dizendo que são coisas do passado, de vidas passadas. Mas, na verdade, a gente vem aqui nessa vida com alguns desafetos para que nós aprendamos a lidar com eles, para que nós tenhamos paciência, né? Jesus, o nosso mestre e nosso Pai, o nosso Criador, ele nos traz a família certa para nós, para o nosso burilamento. É isso que nós precisamos entender, né? É como afirmar que a divina providência cometeu para com a tua existência uma falta, fazendo-te renascer em ambiente não correspondente ao teu desenvolvimento espiritual, e o que, logicamente, é um enorme absurdo. Muitas vezes a gente diz assim, nossa, por que eu tenho essa família, né? Tudo tão difícil, pessoas complicadas, problemas os mais diversos. Então é como se a gente estivesse dizendo assim, que o nosso Pai, o nosso Criador, nos fez vir ou renascer num lar que não era compatível com aquilo que o nosso desenvolvimento espiritual exigia. Então, às vezes, a gente se posiciona como se fosse os donos da verdade, e não somos. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para nos envolvermos com irmãos, parentes, mãe, pai, familiares, totalmente diferentes de nós. Têm opiniões diversas, e há esse embate no dia a dia, mas isso faz com que cresçamos. Não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Então, que nós reflitamos sobre isso. Não são as situações das nossas vidas passadas que traz a complicação nos relacionamentos hoje. Não são. Mas, sim, aquilo que trazemos, que são os velhos, o nosso velho modo de pensar, aquelas situações que nós temos enraizadas em nós e que aqueles que estão junto de nós agora vêm para que nós consigamos tirar esse peso, aquilo que são aquelas crenças que a gente insiste e que permanecem em nós e que são pontos doentios, como diz aqui, nos achando, na verdade, os donos da verdade, e não somos. Adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem, alterando as escolhas pessoais dos familiares. É verdade. Sempre, quase sempre nas famílias, há aqueles adultos dominadores, né? E que eles desenvolvem, assim, eles querem que a família seja da maneira deles. E vai fazendo mudança nas pessoas, no círculo familiar. Vai alterando as escolhas dos seus familiares. Se estes não são acostumados a pensar por si, permitem facilmente que lhes alterem as trilhas que tinham delineado e definido como metas particulares. Então, se é um elemento dominante na família, aquele que sabe envolver o outro, ele vai interferir e altera até o caminho daquele outro, seja um irmão, às vezes a mãe,
né, participando, o pai, querendo que ele faça escolhas que não são as que ele gostaria de fazer. Então, assim, há uma interferência e muda totalmente o caminho da pessoa. Não permite que ele tenha as suas metas, as suas escolhas. Fatalmente, esses mesmos indivíduos um dia se revoltarão contra as atitudes de dominância e rejeição, de ser manipulados de novo, desenvolvendo assim sérios atritos no lar. A gente vê muitas vezes na família, por exemplo, o pai ou a mãe querendo que o filho faça que estude, que tenha uma profissão que agrade mais aos pais do que aos filhos. E isso é ruim, porque a escolha tem que ser da pessoa, ela em si é que tem que escolher o que ela quer fazer na sua vida. E essa interferência é prejudicial. Em muitas ocasiões, por atitudes autoritárias, a profissão que é exercida difere do modo frontal daquela que a criatura escolheu. É exatamente isso que eu falei. Às vezes o pai, por ele ser ou por ele ter uma profissão, ele deseja que o filho siga a mesma profissão. E não é assim. Isso às vezes traz complicações severas e atritos no lar mesmo. Em vista disso, ela vive constantemente contrariada. Quer dizer, a pessoa que não fez a escolha que ela gostaria de fazer, ela vive em contrariedade, revoltada, por ver frustrado o seu projeto interno e se revolta, não só contra quem desencadeou a intromissão em sua trilha de vida, mas também contra o mundo, a sociedade, contra si mesmo, por não ter lutado por tudo aquilo que desejava. Quer dizer, a fragilidade fez com que a pessoa permitisse que o outro tivesse domínio sobre si, fizesse escolha por ele e depois trouxe complicações severas, porque interferiu na sua caminhada, naquilo que ele poderia ter feito através das suas escolhas. E, na verdade, ele se transforma numa pessoa revoltada com todos, mundo, sociedade, amigos, e também até com ele mesmo por não ter lutado para fazer aquilo que ele realmente gostaria de fazer. Parentes inseguros superprotegem os seus escolhidos, tornando-os impotentes em áreas em que já poderiam ser independentes. Nós vemos muito disso. Filhos que permanecem dentro da casa dos pais, dependentes dos pais, porque não fizeram, não escolheram e permitiram. Permitiram o quê? Essa super proteção, que na verdade não tem nada de proteção, pelo contrário, permite que ele caminhe de uma maneira que não faz o bem para ele. Por obrigá-los a compartilhar os seus mesmos pontos de vista, evidenciam um enorme desrespeito ao outro, demonstrando com isso que talvez nem eles mesmos saibam o que querem realmente da vida. Quer dizer, é uma confusão. Exatamente ao invés de clarear a mente daqueles que estão na família, interferem e trazem o quê? Uma perturbação, fazendo com que, às vezes, nem eles mesmos sabem o que eles queiram, como é que eles podem induzir o outro. Assim, com frequência, filhos se defrontam com pais e irmãos, lutando contra gestos de arrogância. É muito comum a gente ver tudo isso hoje em dia. Filhos, pais, dentro da própria família, ciúmes, né? Ciúmes mesmo, disputas. Querem ser eles mesmos, desbravar suas próprias metas e caminhos, embora às vezes se anulem, com certo medo de desagradar-lhes pelo suporte e manutenção de vida que ainda recebem deles, porque em verdade muitos ainda não conseguiram sustentar-se material e afetivamente. Hoje, na nossa época, na nossa vivência diária, acontece muito isso. Os filhos estão cada vez mais ficando na casa dos pais. Eles querem desbravar os seus caminhos, eles querem, mas muitas vezes eles se anulam. E também eles não querem, às vezes, desagradar os pais, querem que eles fiquem felizes com ele. E também, muitas vezes, eles não conseguem se sustentar material e afetivamente. Precisam daquela companhia dos pais. É um suporte para a vivência deles. Autorresponsabilizar-se é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade de todos os nossos atos nos ombros alheios, ou nas vidas passadas,
tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com a nossa parcela para eliminar melindres, ressentimentos e antipatias no seio do próprio lar. É verdade. Vamos nos responsabilizar por aquilo que nos cabe, né? Vamos criar mudança, vamos mudar, vamos nos desculpar e vamos parar de jogar responsabilidade na vida das outras pessoas. Vamos contribuir, vamos eliminar os melindres dentro do lar, os ressentimentos, as antipatias, as tristezas e as insatisfações. Em razão disso, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema: o ontem já passou, agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. É verdade. Vamos trilhar um caminho que nos faça sentir felizes, realizados, contentes, e vamos aprender a conviver com os nossos familiares, porque é uma escola. O nosso lar é a escola que nos educa para a vida, porque conviver com os familiares são aqueles diferentes que vieram nessa encarnação para estar junto de nós, trabalhando o quê? Nosso egoísmo, a nossa vaidade, nosso mau gênio, nosso temperamento difícil. Então, que tenhamos convicção disso, que parentela, karma, podem estar ligados, sim, mas nós podemos aqui e agora fazer a transformação de tudo isso, mudando a nossa maneira de olhar e de ser em relação aos nossos familiares. Muita paz a todos. Até o próximo encontro. O que eu estou fazendo?